sexta-feira, nós iremos trabalhar com textura em artes, que é a continuação daquele nosso conteúdo. Nós já fizemos um trabalho de textura com folhas e também com pontas de lápis. Hoje, sexta-feira, nós iremos trabalhar com uma folha de lixa, e giz de cera na página 41. Tia, mas para que é que eu vou usar essa folha de lixa? Essa folha de lixa é aquela que você compra naquelas lojas de materiais de construções, que é essa daqui, certo? O que você vai fazer com ela? Você tá vendo o tamanho? Certo, beleza. Se você achar que a folha ficou muito grande para colar no livro, você corta um pouquinho. O que você vai fazer com essa folha? Então, com o giz de cera, você vai fazer um desenho de sua preferência na folha de lixa, que é essa partinha áspera que a gente tá vendo aqui. Essa parte de trás você não vai usar, tá certo? Então, vocês vão usar somente essa aqui. Tia, eu posso desenhar o quê? O que vocês quiserem. Vocês podem desenhar, eu vou dar exemplo, um pôr do sol, vocês podem desenhar uma casa, um jardim, um castelo, o que vocês quiserem. Agora sim, tem que ser com o giz de cera, porque quando a gente for fazer o desenho, vai ficar bem detalhado, Eu tô desenhando aqui uma nuvem, tá vendo? Aí vocês depois podem pintar. Quando vocês terminarem de pintar todo o desenho, aí vocês colam na página 41, certo? Por isso que eu mandei vocês comprar a folha de lixa. Olha como fica bonito. Fica bem detalhado, A textura bem trabalhada. E é isso, gente. Vocês vão trabalhar nessa página somente com a folha de lixa e o giz de cera. Então, já na segunda página, que vocês vão trabalhar na página 43, nós iremos usar alguns materiais, como cordas, papelão, canudos, pedaços de lixa. Já que vai sobrar uns pedacinhos de lixa, você pode colocar aqui também. Tecidos, etc. Em seguida, cole sobre o papel e passe um rolinho sobre eles. Depois, use outra folha e pressione com a primeira. Então, vocês vão colar todos esses materiais. Teve muita gente que perguntou no decorrer da semana: tia, qual é o tipo de cola? Tem esse tamanho aqui, esse centímetrozinho fininho, porque quando você for colar, vai dar certo. Vocês podem usar canudos, se vocês quiserem cortar os canudos também dá certo. Outra coisa, vocês podem também usar pedaços de papelão e os pedaços da lixa que sobrou, tá certo? Depois, o que vocês vão fazer? Cole-o sobre o papel, que é esse papel aqui, e vocês vão passar um rolinho sobre eles. Ah, tia, eu não tenho um rolo em casa. Tem um pedaço de aqueles rolinhos de cozinha também dá certo. Quem tiver em casa, você passa sobre todo esse material que você colou e depois pressione a outra folha, que eu vou mandar uma folha para vocês, sobre este papel e depois ver como ficou a primeira, tá certo? Na página 45, nós iremos usar algodão, areia prateada e papel crepom. A tia tá mandando papel crepom, que é esse daqui, tá certo? Então, você vai colar o pedaço de papel crepom lá onde tem, lá embaixo, onde tem papel crepom, lá na página 45. Depois, vocês irão usar a areia prateada. Tia, eu não encontrei a areia prateada. Pode ser o glitter? Pode. Que vem nesse potinho aqui. Você vai passar a cola e vai colar a areia prateada por cima. E depois, vocês irão pegar o algodão, que eu irei mandar o algodão para cada um. E aí, colocar o algodão. Coloque bem bonitinho. Depois, vocês passem a mão para sentir
o dedo indicador para ver como foi a textura de cada material que você utilizou, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, que foi a continuação da aula passada. Qualquer dúvida pode chamar a tia, certo? Com relação aos materiais, eu já havia deixado no grupo, né? Os materiais que precisam ser comprados. E aí, no final, quando vocês fizerem a atividade, não esqueçam de me mandar a foto, tá certo? Então, até a próxima aula. Bons estudos. Fiquem com Deus. Um beijo. Oi, gente. Hoje, na nossa aula de ética, a gente vai estudar sobre os amigos da flora. No conteúdo passado, a gente estudou sobre os amigos da fauna. Os amigos da fauna são os amigos dos animais. Hoje, nós iremos estudar sobre os amigos da flora, que está ligado à variedade de espécies da nossa região, as espécies vegetais, tá certo? Então, vocês irão abrir lá na página 78, ok? Tem um texto explicando. Para começar, a flora ameaçada. Chamamos de flora o conjunto de todas as espécies vegetais de uma região, ou mesmo da planta do planeta inteiro. São as árvores e todos os outros vegetais que existem com suas características e predominâncias. Como já vimos, todos os ecossistemas do planeta estão ligados. Portanto, a preservação da flora da nossa casa comum é de extrema importância para a sobrevivência de todos os seres vivos que existem, inclusive nós humanos. Então, nós seres humanos, nós temos que ter a consciência de que a preservação da flora, da nossa vegetação, ela está inteiramente ligada a nós mesmos. Então, se nós não preservarmos, vai ter consequências futuras para nós mesmos, certo? Então, alguns problemas existem juntamente com a vegetação. Eu vou citar já quais são os mais comuns. A flora também está mais ameaçada pela exploração dos recursos naturais sem preocupações ambientais. O desmatamento e as queimadas crescem a cada dia e fica muito difícil regular ou fiscalizar grandes territórios. Por isso, muita gente se aproveita e destrói enormes áreas verdes, gerando grandes perdas para a sustentabilidade do mundo. Esse é um problema que já vem durante anos, né? O desmatamento. Porque tem muita gente que faz o desmatamento nas florestas, né? Em busca de quê? De ganhar dinheiro. Só que eles não estão tendo a consciência de que futuramente eles estão prejudicando a si próprio. Mas, como a ambição do homem é muito grande, ainda há este problema que acarreta a todos nós seres humanos. Então, a exploração desses recursos naturais, que são retirados desordenadamente, pode trazer futuros problemas para o ser humano. Não só para o ser humano. Todos os seres vivos, como os animais e as próprias plantas, né? Que é de total importância para a nossa sobrevivência, trazendo um ar puro da natureza que a gente precisa também, certo? Assim, muitas espécies vegetais estão em risco de extinção ou mesmo extintas. Além disso, ao lado das espécies vegetais, vivem muitas espécies animais, numa grande teia de sobrevivência. Então, por que que chama teia de sobrevivência? Porque tanto os animais precisam das plantas, como as plantas têm, né, os animais. Então, um precisa do outro aí, certo? Cada vez que se desmata uma área, os animais também sofrem. Isso interfere nas mudanças climáticas e no agravamento do efeito estufa. Então, quanto mais há o desmatamento, a poluição, vai destruindo a camada de ozônio, certo? E vai ocorrendo o efeito estufa, né? Às vezes vai mudando o clima, às vezes está quente, mas tem muita gente que diz, nossa, hoje está muito quente. Mas isso daí já é um problema que vem se agravando durante anos
devido ao desmatamento. Então, pessoal, hoje no nosso conteúdo a gente tá falando sobre os amigos da flora, né? Nós iremos dar continuidade, certo? Ao nosso conteúdo. Então, é necessário criar uma consciência ambiental que serve a todos os ecossistemas do planeta, nossa casa comum, para manter a vida com qualidade e preparar o mundo para as gerações que ainda estão por vir. É uma questão, então, de cidadania. Então, nós, seres humanos, nós devemos ter consciência do que fazemos. Então, preservar a natureza é importante, tanto a fauna como a flora, certo? E aí, vocês irão responder nas páginas 79 a 81. Na primeira questão, nós iremos responder se sim ou não. Então, responda as questões abaixo com X se sim ou não. Letra A. Flora é o conjunto de plantas de uma região? Sim ou não? Aí você vai colocar aí, marcando o X. Letra B. Algumas plantas se encontram em processo de extinção? Sim ou não? Aí você vai marcar também. Letra C. O desmatamento não é um problema em nosso país? Eu citei, né, os problemas que são existentes no Brasil. Um deles é o desmatamento, né? O reflorestamento consiste em repor árvores nativas? Sim ou não? Segunda questão. Observe a imagem. Faça a interpretação dela e escreva suas conclusões nas linhas abaixo. Nós temos a imagem aqui, bem impactante, né? O homem já desmatou uma área e agora está em busca de outra. O que vocês acham dessa imagem aí? Vocês vão colocar a sua posição. Qual é a sua resposta aí? Na terceira, por que a preservação do meio ambiente como um todo é uma questão ligada à cidadania? Por que vocês acham que nós devemos preservar o meio ambiente? Eu falei no texto que a preservação do meio ambiente é muito importante para nós, certo? Quarta questão. Muitas plantas estão em extinção por causa da ação danosa do homem. Circule as palavras causadoras do desequilíbrio ecológico. O que causa a destruição da fauna aqui e da flora, né? Nós temos aí as palavras desmatamento, ecologia, reserva florestal e queimadas. Quinta questão. Vamos ler. A vida junto com a floresta. A nossa riqueza é a terra. Na terra, podemos formar nossas aldeias. Podemos cultivar nossas roças. Nos rios e igarapés e lagos podemos pescar. Na floresta que cobre a terra, tem caça, remédios e frutas. Tem madeira para construir casa. A madeira que construía a canoa, né? Tem materiais para fabricar objetos da casa, os brinquedos e os enfeites, as tintas para pintar. Tem materiais para fazer as festas, as máscaras e os instrumentos musicais para fazer a música. Da floresta, vêm as histórias para contar e os espíritos que ajudam a curar. Nossa vida anda junto com a floresta. Então, lendo esse texto aqui, você vai analisar e vai responder a página 81, a letra A, B e C e D. Na letra A, observe o texto sob sua perspectiva, quem ele foi narrado. Quem foi que estava narrando esse texto aqui, contando a história? Você vai colocar. Letra B, de acordo com o texto, tudo que esses povos estão ligados à terra. Pensando nisso, comente sobre o fato dessas terras terem sido retiradas deles após as chegadas dos portugueses no Brasil. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, quem aqui já vivia? Os índios, né? E o que foi que aconteceu quando eles foram tomar suas terras, né? Aí você vai colocar de acordo com o texto. Letra C. Como eles utilizavam a terra? Como os índios utilizavam a terra? Para quê? Letra D. Os brancos retiraram uma grande parte da terra ocupada pelos indígenas. Na sua opinião, será que eles souberam cuidar da flora brasileira? Justifique sua resposta. Então, quando os portugueses vieram tomar as terras dos índios, o que foi que eles fizeram? Muitas coisas ruins. Vocês acham que eles souberam criar da nossa flora?
Sim ou não? Essa é a resposta que vocês irão colocar aí. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Bons estudos!